Oi, turma, professor Luiz, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ver filosofia e a gente vai falar sobre os sofistas, né? Quem eram eles, quais as ideias e o que as pessoas falavam sobre eles, né? Qual a ideia que os filósofos tinham sobre esses caras. Antes disso, as nossas dicas de estudo, né? Procurar um lugar calmo, bem arejado, silencioso. Tenha perto de você seu material logo para não ficar levantando e se dispensando, né, da aula. Então vamos para o conteúdo, certo? Sofistas. Então nessa primeira imagem a gente vai estar vendo pessoas, né? E um cara que ele tá tipo, como é que eu posso dizer? Tá narrando um fato, um conto ou explicando algo, certo? Eles faziam isso. Os sofistas eles tinham um grande grau de conhecimento sobre filosofia e eles buscavam praças públicas, esses lugares que tinham um movimento maior para poder estar falando, né, sobre as suas ideias filosóficas. Então vamos começar aqui. Os sofistas correspondem aos filósofos que pertenceram à escola sofística, 4 a 5 a.C., composta por um grupo de sábios e eruditos itinerantes. Eles dominavam técnicas de retórica e discurso e estavam interessados em divulgar seus conhecimentos em troca do pagamento de taxa pelos estudantes ou aprendizes, né? Então esses caras eles viajavam muito, eles estudavam muito e eles tinham grande conhecimento sobre ciências, artes, matemática e filosofia. E eles costumavam cobrar por essas aulas. Eles cobravam um valor X determinado para poder os alunos estar tendo acesso, já que naquele tempo, para você ter algum tipo de valor social, você precisava ter o conhecimento, porque era algo que era muito bem visto naquele tempo. Vamos continuar. Os sofistas rompem com a tradição pré-socrática ao criticar os costumes e tradições da sociedade ateniense da época. Note que a palavra sofista, de origem grega, sophistes, corresponde ao termo derivado de sofia, ou seja, sabedoria. Dessa maneira, os jovens bem-nascidos buscavam os sofistas interessados em adquirir conhecimentos, e especialmente o arete, conceito grego que denota nobreza. Então, aqueles jovens que eles eram ricos, eles sempre estavam buscando um sofista para ter acesso ao conhecimento daquele cara, Geralmente os sofistas eles se encontravam, trocavam ideias entre si e depois eles vendiam, Eles tinham essa coisa de vender o conhecimento deles. Então, os jovens gregos que eram da nobreza, eles sempre queriam ter perto deles um sofista para poder estar dizendo para ele, orientando alguma coisa parecida sobre cultura, filosofia, ciências, matemática e conhecimento em geral. Conceito grego de que denota nobreza, excelência e virtude, e no caso dos sofistas, a união dos conhecimentos gerais indispensáveis, mais precisamente nas áreas da oratória, retórica, ciência, música e filosofia. Uma vez que na Grécia Antiga a função política muito destacada dependia do bom uso da palavra, até hoje, Os políticos eles usam muito isso, Um bom discurso e conseguem os votos das pessoas, Sofistas e Sócrates. Em contraposição ao conceito de dialética e da maiêutica, determinado pelo filósofo grego Sócrates, 470 a.C. a 399 a.C., os sofistas negam a existência da verdade, de modo que ela surge por meio do consenso entre os homens. Assim, para Sócrates, a maiêutica significa literalmente a dar à luz. É um método de argumentação que indicada para desvendar o conhecimento humano, como se ele estivesse latente. Dessa forma, o filósofo se opôs à escola sofística e, sobretudo, aos mestres da oratória.
uma vez que cobravam preços muito altos para a disseminação do conhecimento. Em outras palavras, se o sofista acreditava nas coisas de forma particular, de modo que cada indivíduo tem sua visão, eles refutam para ganhar o debate verbal. Enquanto Sócrates, que parte do pressuposto da existência do conceito absoluto de cada coisa, refuta para assim purificar a alma da sua ignorância. A despeito de terem sido combatidos por Sócrates, os sofistas foram criticados também pelos filósofos gregos, Aristóteles e Platão. De acordo com Platão, os sofistas não eram considerados filósofos, e sim mercenários. Esses filósofos, eles tinham como base o estudo e a disseminação do conhecimento livre, né? As escolas socráticas, né? E elas tinham aquela coisa de juntar o conhecimento, né? E disseminar esse conhecimento livremente. E os sofistas não, eles acreditavam que tinha que ser uma coisa particular do indivíduo, entendeu? Que esse conhecimento tinha que ser passado, mas que ele tinha que ser pago. Então, os filósofos iam contra essa ideia de que o conhecimento tinha que ser pago. Eles queriam que a filosofia existisse sim, que o ser humano tivesse uma capacidade de reflexão, mas que esse conhecimento jamais fosse vendido, que ele tivesse que ser simplesmente disseminado entre as pessoas, né? Para um bom uso da coisa, né? Para fluir bem. Então aqui, para fixar, quem eram os sofistas? Eram professores viajantes, né? Por que eles sabiam tanto? Por que as pessoas procuravam eles? Porque eles tinham conhecimentos que eles adquiriam nessas suas viagens. Que vendiam ensinamentos práticos de filosofia, também conhecidos por aqueles que se dedicavam a instituir e educar os cidadãos atenienses interessados em participar na vida da cidade-estado, né? Ou seja, aqueles caras que tinham um grande poder aquisitivo, que queriam ser um político muito bem influente, que queriam ter o poder da oratória, né? De falar em público. Eles procuravam os sofistas para poder adquirir esse conhecimento deles, para aprender a falar bem em público, aprender a socializar, para depois, então, ter influência política sobre o povo. Naquela época, os sofistas significavam mestres do saber, sofistas. E, por fim, a atividade para vocês, né? Vocês vão pesquisar quem foram os primeiros sofistas e quais são os da atualidade. Gente, sim, hoje tem ainda pessoas que se dedicam, né, ao estudo da filosofia, né, bem aprimorado, vamos dizer assim, e que eles se consideram, sim, filósofos atuais e que eles usam do poder da oratória para convencer as pessoas sobre um determinado fim, uma determinada coisa, né? Lembrando que os sofistas, como visto lá na primeira imagem, eu vou voltar aqui os slides para vocês verem, eles tinham essa coisa de estar em público, né, disseminando conhecimento, mas era uma coisa bem restrita, certo? Eles ficavam ali, eles mostravam que sabiam falar, mostravam que eram inteligentes, falavam sobre suas viagens, ou seja, eles passavam para o povo ali, para o povão mesmo, no aberto, um tipo de currículo, né, de conhecimento do que eles tinham, para depois eles venderem isso para os interessados. Então, só assim eles conseguiam, né, obter o dinheiro que era cobrado, que os filósofos não gostavam disso. Então, a gente vai pesquisar quem foram esses primeiros sofistas, né, e quais são os sofistas da atualidade, certo? O conteúdo dessa aula, gente, ele vai estar disponível no escolapequenospassos.com.br e vocês vão estar tendo acesso ao slide e também ao vídeo. E lembrando que as atividades têm que ser feitas, né, e tem que passar através do WhatsApp para mim estar dando aquele visto para estar valendo o estudo de vocês, ok? Para todos um grande abraço e até a próxima.